Ainda sobre dependência química, eu te diria que um dos primeiros sintomas, no conjunto de sintomas que caracterizam esses distúrbios, o estreitamento da vida do sujeito é um dos principais. Todos nós temos uma vida plástica, uma vida elástica, versátil. Todos os seres humanos em condições normais de vida apresentam isso. Você tem interesses diferentes, tem habilidades diferentes, você tem um conjunto enorme de forma de se relacionar, de preferir, de optar, de escolher na vida. Isso vai dando forma para a sua personalidade, para o seu caráter. É o que se observa normalmente. O uso de drogas sistemáticos, ao ponto de gerar um problema comportamental grave, como são as dependências químicas, conduzem um sujeito a uma vida estreita. Vai havendo o que a gente chama de estreitamento do repertório. O repertório existencial vai ficando estreito. A proporção que o transtorno se desenvolve, a proporção que a pessoa vai usando droga, que o tempo vai passando, você vai estreitando a sua disponibilidade na vida, as suas características, ao ponto de lá na frente, quando essa doença já evoluiu bastante, você ter um mundo exclusivamente relacionado ao consumo da substância. Todas as outras áreas que eram de interesse, a responsabilidade, o trabalho, os estudos, o lazer, o esporte, enfim, todas as dimensões humanas vão se restringindo progressivamente para essa particularidade ficar muito estreitinha, ao ponto de no futuro esse sujeito não fazer outra coisa não ser usar droga. Perde todos e completamente seus nexos, seus interesses, suas opções, suas responsabilidades, etc. A segunda grande característica é a relevância da droga consumida. Todos os dependentes de droga entendem, consideram relevante a substância da qual faça uso. Por exemplo, se eu bebo e não sou dependente de álcool, o que vai acontecer? O álcool é uma condição só menos importante. Faz parte das atividades corriqueiras e rotineiras da minha vida. Eu não tenho sobre o álcool nenhum interesse especial. Por quê? Porque ele não tem essa representação toda que supostamente eu teria. A proporção que eu bebo e percebo essa relação vai se estreitando, eu percebo que essa relação vai se estreitando ao longo deste consumo, porque a dependência química você tem que considerar o tempo de uso, que é um ingrediente importante na avaliação diagnóstica desses enfermos. Você vai tendo prioridade, vai dando relevância ao álcool, vai dando relevância à cocaína, vai dando relevância à maconha, vai dando relevância a todas as substâncias das quais você está desenvolvendo, ou sobre as quais você está desenvolvendo a dependência. É um outro sintoma importantíssimo. Um terceiro aspecto importante e relevante nessa área da dependência é o que nós chamamos de tolerância. A tolerância é um fenômeno biológico, isto é, eu passo a aumentar a dose da droga consumida sistematicamente. Para quê? Para obter os mesmos efeitos que pequenas doses no início da minha experiência com essa droga me ocasionavam. Vamos admitir que eu tenha me sentido muito bem na vida pela primeira vez tomando um copo de cerveja. Me descontraiu, me deixou hilário, eufórico, sociável, descontraído, relaxado, etc. Um copo. A proporção que eu começo a usar, eu permaneço usando álcool lá na frente, para que eu sinta tudo isso que eu descrevi, preciso que você tome uma caixa de cerveja. Então isso é um fenômeno que a gente chama de tolerância, que está relacionado muito com a metabolização, com as enzimas do corpo, com o contato do corpo e droga. E fígado é um órgão importante nesse processo de tolerância, enfim, todos os órgãos relacionados ao metabolismo e o contato físico com a substância está relacionado com essa tolerância, que é um fenômeno importante, presente nesses usuários. Veja, por exemplo, que em geral os usuários de maconha nunca começaram usando 20 baseado, sempre começaram fumando um baseado. O cigarro, você nunca vê alguém que começou a fumar na vida fumando uma carteira de cigarro. Não, fuma um cigarro por semana, um de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Depois vai diminuindo essa frequência e vai aumentando o número de consumo. Isso é a tolerância.
Um quarto fenômeno relevantíssimo também na caracterização diagnóstica desse transtorno, qual seja a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é a declaração física e psíquica e comportamental de que faltou a substância para mim. Então, a proporção que eu vou fumando, usando, ela vai se incorporando à minha vida, essas substâncias. Daí porque o comportamento vai se modificando do sujeito. O comportamento de quem começa a usar uma maconha, usar cocaína, beber não tem grandes alterações. Mas a proporção que eu vou desenvolvendo esse consumo ao ponto de adoecer e me viciar lá na frente, esse comportamento nunca será igual a esse. Há uma mudança sistemática. Por quê? Porque essa substância se incorporou à minha biologia. Ela faz parte das minhas atividades. Então ela se incorpora às atividades cerebrais, ao ponto da pessoa não poder viver prescindindo dessa substância. Isto é, quando eu eu diminuo a dose da droga que eu consumo regularmente ou paro de usá-la, o organismo reclama, sente falta. Então você começa a apresentar um conjunto enorme de problemas de natureza física, de natureza comportamental, emocional, psicológica, seja do que for, justamente pela falta da substância na sua atividade fundamental, que é o do cérebro. Certo? Essa síndrome de abstinência, quando ela é muito grave, você tem que tratar esses enfermos internados pelo risco de morte. Tem muita gente que morre justamente pela síndrome de abstinência. Uma síndrome alcoólica é gravíssima, uma síndrome por falta de cocaína é gravíssima, síndrome por falta de outras drogas são terríveis e que às vezes o médico tem que recomendar a internação para poder salvar aquela criatura. Um quinto fator importante é que quando você interrompe o uso da droga e para de usá-la, você tende a readquirir seu equilíbrio, aquele que era anterior ao desenvolvimento da dependência. E você volta a ser aquela pessoa de antes, que já estava se modificando em razão do processo do agravamento da dependência da droga. Ocorre que quando você deixou de usar essa substância e gerou esse problema todo, você lá na frente vai fazer o quê? Vai fazer com que eu não use mais. Quer dizer, uma vez dependente, hoje, nos conhecimentos atuais, sempre dependente. Eu não vou poder ter nenhum tipo de envolvimento com essa droga do qual eu dependo, seja daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque eu vou reeditar o mesmo comportamento anterior que eu tinha com relação à droga. Isto é, há uma retomada do uso da substância e de forma muito rápida, caso você volte a utilizar. E o sétimo aspecto importante é a compulsão. A compulsão é um comportamento em que o sujeito não tem comando sobre o que ele está fazendo. Quer dizer, ele na realidade é compelido a usar droga. Todos nós optamos por usar alguma coisa, por fazer alguma coisa, por escolher uma profissão de sangue. Eu opto por isso, eu opto por aquilo, eu escolho isso, eu escolho aquilo. O dependente de droga não tem essa possibilidade. As atividades que ele desenvolve são compulsivas. Ele usa a droga não é porque ele queira, ele é compelido a usar. O alcoólico não bebe porque quer, bebe porque é compelido a usar o álcool, etc. Então esse conjunto de sintomas é que configura o que nós clinicamente designamos de dependência química. E dependente, evidentemente, do sujeito, como eu já disse anteriormente, em vídeos anteriores. Depende da substância, depende da idade que desenvolveu isso, depende de uma série de fatores para caracterizar a dimensão dessa dependência. Um abraço a todos, foi um prazer grande. Beijo.